Douglas. Obrigado, Douglas. Good evening. Boa noite. Great to be in Brazil. É tão bom estar com vocês, estar aqui no Brasil. Seems to be a great move of God here. Parece haver um grande mover de Deus por aqui. I hope one day we'll experience that in Israel. Eu espero que um dia a gente experimente isso em Israel. Amen. Amém? Right now we are less than 1% believers in Israel. Atualmente somos menos de 1% de crentes em Israel. So we need God to show up. Precisamos que Deus se mostre, se revele. Okay, so Okay. just a couple things real quick. Duas coisas rapidinho. This is a book I wrote. Esse é um livro que eu escrevi. It's very small, É bem curtinho. so you can read it very quickly. Você pode ler ele bem rápido. I don't know what it's called in Portuguese, Eu não sei como que ele é no português, Avivamento do Fim dos Tempos. but in English it's called The Coming End Time Awakening. E no inglês nós temos o vindouro avivamento do final dos tempos. We know that the earth is going to get darker. Sabemos que a terra irá estar em mais trevas. We know that evil people will rule. Sabemos que pessoas malignas irão But at the reger. same time, I believe there's going to be a move of God. Mas ao mesmo tempo eu creio que haverá um mover de Deus. In fact, I think the Bible tells us De that. fato, eu creio que a Bíblia nos diz isso. So we write about it in this book. Então nós falamos sobre isso neste livro aqui. This book is called Birth Pangs. Este livro chama Dores de Parto. And I'm going to talk more about that in a minute in the message. Eu vou falar mais sobre ele na minha mensagem agora. But this book really changed my life. Mas esse livro já mudou a minha vida. Wow. So I didn't write this, as you know. Eu não escrevi ele, como vocês sabem, But I'll tell you something. mas eu te digo algo. I received this book before it was a book. Eu recebi esse material antes de ser livro. So when I was 22 years old, Porque quando eu tinha 22 anos de Asher idade, Trader had just written this book, Asher Trader tinha acabado de escrever o and it conteúdo do wasn't even a livro. book yet. Não era de fato um It was livro, just, a bunch of white papers. era um fichário cheio de papéis. But I was taking a course Mas eu estava fazendo um curso, on uma classe, covenant relationships. acerca de relacionamentos de And there was aliança. just 8 of us. E havia só 8 de nós. So we were the first 8 people to read the book. Nós fomos as 8 pessoas primeiras a lerem o livro. And it so impacted us. E aquilo impactou a gente de tal Because I forma. had just come out of Bible school. Eu não vim só para um seminário bíblico. And I had never heard about these things. Eu nunca tinha escutado acerca dessas coisas. And we would just say, Asher, stop. E a gente falava, Asher, peraí. Give us 5 minutes. 5 minutinhos, por favor. Let us absorb what you're teaching. Deixa a gente absorver o que And você we está would falando. pray. E a gente orava. All 8 of us, we'd walk around the room praying. Aí os 8 de nós davam uma rodada pela sala, a And we gente orava say, junto. okay, you can continue. Aí falávamos, ok, pode continuar. So here, this is now 37, 38 years later. Então agora 37, 38 anos And depois, the book has gone all over the world. e o livro foi pelo mundo So todo. I'm glad that I guess these are students that got excited. E eu creio que esses são os alunos que se animaram aqui. But the rest, The books are over there. the books are over there, by the way. Os livros estão ali, ó, naquela mesa, e So- tem alguns descontos se tiver combo, So tá? for the rest of you, you go get a book. Então, os que não assistiram, não aprenderam sobre o livro, pegue o livro. I want to talk to you about Israel tonight. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre Israel. Let me just give you a little theological introduction. Eu preciso te dar uma breve introdução teológica. Because when I ask you at the end of this message to pledge your support to the people of Israel, Porque quando no final dessa mensagem eu te pedi um compromisso de você apoiar o povo de Israel, you might say, why Israel? você pode te perguntar, por que Why Israel? not Switzerland? Por que não a Suíça? I mean, they have beautiful mountains Eles têm montanhas and belíssimas. beautiful cows, Eles têm vacas and lots of lindíssimas. cheese. E Lots of cheese. muito queijo. Why not? Who? Why not the United States? Por que não os Estados Unidos? Oh, I'm from there. I was born there. Eu sou de lá, eu nasci lá. Why Israel? Por que Israel? Because Israel, the nation of Israel, Israel, a nação de Israel, is the greatest fulfillment of prophecy in modern history. é o maior cumprimento de profecias da era moderna.
The Bible predicted that the Jewish people would be scattered all over the earth. A Bíblia fez uma predicação que o povo judeu iria se espalhar pelo mundo todo. Jeremiah said this. Isaiah said this. Jeremias disse isso, Isaías disse isso, Ezekiel said this. Ezequiel também. But they also said that God would bring the Jewish people back to their homeland. Mas eles disseram também que Deus iria trazer o povo judeu de volta para a sua terra. Now understand, for 2,000 years we were just wandering. Mas entenda que por 2000 anos a gente estava vagueando por aí. Like the Bible said, we were all over the world. Como a Bíblia disse, nós estávamos por todo o mundo. And you know, all of you were born after 1948. Todos vocês nasceram depois de 1948. So you're used to the fact that there is a nation called Israel. Então vocês estão acostumados com o fato de que existe uma nação chamada Israel. But for 2,000 years, Mas- there was no nation of Israel. Por 2000 anos não existia a nação de Israel. And God began to draw the Jewish people back. Mas Deus começou a atrair o povo judeu de volta. Just like the Bible said. Exatamente como a Bíblia diz. And in 1948, Israel becomes a nation. 1948, Israel se So torna nação. if that was important to God, Então, se isso era importante para Deus, then it should be important to us. deve ser importante para nós. That's number one. Esse é o ponto 1. Number two, Ponto 2. you have to understand why God called Abraham. Você precisa entender por que Deus chamou Abraão. God called Abraham. Deus chamou Abraão. I just want to see what time it is. Eu quero só ver a hora aqui, ok? God called Abraham because he loves you. Deus chamou Abraão porque ele ama vocês. Let me explain that. Deixa eu te explicar. God raised up Abraham Deus levantou Abraão and he said, I'm going to make a great nation from you. e ele disse: de ti farei uma grande nação. And through you, through this nation, Através desta nação, I will bless the whole earth. eu vou abençoar o mundo That's todo. Genesis chapter 12. Gênesis capítulo 12. And through the Jewish nation Através dessa nação judaica, came the Bible, veio a Bíblia, came the prophets, veio os profetas and ultimately came Jesus. e, no final, veio Jesus. Jesus was not born in Rome. Jesus não nasceu em Roma. He was not Catholic. Ele não era católico. Maria was not Catholic. Maria não era católica. She was a Jewish girl in the Galilee. Ela era uma jovem menina judaica na And Galileia. God chose her to bring forth into this earth the Messiah. Deus escolheu ela para trazer a essa terra o Messias. When Jesus preached, he preached only in Israel. Quando Jesus pregou, ele só pregou em Israel. And when the disciples began to preach after he rose from the dead, Quando os discípulos começaram a pregar depois que ele ressuscitou da morte, for about 10 years they only preached in Israel por mais ou menos 10 anos eles só pregaram em Israel to Jewish people. para o povo judeu. I know this is crazy. Eu sei, gente, que isso é doido. But they did not know that Brazilians could be saved. Mas eles não sabiam que os brasileiros podiam ser They didn't salvos. know that Arabs could be saved. Eles não sabiam que os árabes They podiam didn't know ser that salvos. Romans could be saved Nem que os romanos poderiam. without first becoming Jewish. Sem antes terem que se tornar judeus. So you know the story of Peter. E você sabe a história de He gets Pedro. a vision. Ele tem uma visão. And the interpretation of the vision, Acts 10, A interpretação dessa visão em Atos 10 is that Gentiles can receive Jesus é que os gentios, os não-judeus, podem receber Jesus without first becoming Jewish. sem antes ter que se tornar judeu. Understand that God called Abraham. Deus chamou Abraão, entenda isso. He takes Isaac up on a mountain, Ele leva Isaac numa montanha. and Isaac says, Dad, Isaac fala: pai, we've got wood, a gente tem madeira, we've got fire, nós temos o fogo. we got everything you need for a Temos sacrifice. tudo que precisamos para o sacrifício, But I'm a little concerned mas eu estou preocupado, because there's no sacrifice. porque não tem sacrifício. Uh-oh. Oh. So what does Abraham O say? que Abraão diz? God himself will provide a lamb. Próprio Deus proverá um cordeiro. But he didn't. Mas ele não fez They get isso. to the top of the mountain. Eles chegam no topo da montanha. He ties up Isaac, Ele vai e amarra Isaac. which, by the way, it shows how much Isaac trusted God. Falando nisso, isso mostra o tanto que Isaac confiava em Deus. But before he can kill Isaac, Antes dele matar Isaac, he sees the angel stops him. ele vê que o anjo o para. And he says, don't, Abraham, don't. E ele fala: Abraão, não faça isso. Now I know you trust me. Agora eu sei que você confia And em he mim. says, look over there. E ele falou: olha para ali. Was there a little lamb in the bush? Há um pequeno cordeirinho naquela moita? No. Não. It was a ram. It was what? A ram. Like A full-grown sheep. Era um cordeiro crescido, amadurecido.
The lamb was not given that day. Ele não foi dado naquele dia. But understand something. Mas entenda algo. 1600 years later, 2.600 anos depois, John the Baptist, João o the Batista, cousin of Jesus, o primo de Jesus, in the Galilee, na a Galileia, Jewish prophet, um profeta judeu, he sees cousin Jesus ele vê o primo Jesus and he gets a prophecy. e ele recebe profecia. Behold the Lamb of God Eis que o Cordeiro de Deus, who takes away the sin of the que world. tira os pecados do mundo. Now understand something. Entenda algo. Abraham gave God his only son. Abraão deu a Deus o seu único filho. And God gave Abraham his only son. E Deus deu a Abraão o seu único filho. Hundreds of years later. Centenas de anos That depois. was the fulfillment of Abraham's prophecy. Essa foi o cumprimento da profecia de Abraão. Because of Abraham, Por Abraão, salvation has come to Israel. a salvação veio a I'm sorry, Israel, to Brazil. mas veio também para fora, para o To Brasil, the nations. para as nações. God's plan was never to have one nation. O plano de Deus nunca foi ter uma nação só. It was to use one nation to reach the world. Era para usar uma nação para alcançar o mundo todo. You have a pastor. Você tem um pastor. But God could bless your pastor anywhere. Deus pode abençoar o seu pastor em qualquer lugar. You could be blessed, Douglas, in Hawaii. Você poderia estar sendo abençoado That would be nice, no Havaí, right? né? But Seria it maravilhoso. But it wouldn't be good for you. Mas não seria bom para vocês. You see, God put him here, Deus o colocou aqui, not for himself. não para ele He mesmo. could be in Hawaii. Ele poderia estar no Havaí. But God put him here for you. Deus o colocou aqui para você. God called Israel E Deus chamou Israel not to have one nation, não para ter uma but to nação só, reach every nation on the earth. mas para alcançar todas as nações da terra. But in the process, No processo, Israel fell away. Israel caiu na perdição. So what will you do now? Agora o que faremos? As the church who knows Jesus, A igreja que conhece your, Jesus, your older brother's having a hard time. o seu irmão mais velho está em dificuldades. Will you judge him? Você vai julgá-lo? Will you kick him while he's down? Você vai ficar chutando ele enquanto ele está Will you say, caído? we didn't like him anyways? E você fala, eu nem gostava deles, Or então... will you pray for him? Ou você orará por eles? This is why God wants the believers in the nations É por isso que Deus quer que os crentes pelas nações to love Israel. amem Israel. Israel gave you Jesus. Israel te deu Jesus. Israel gave you the Bible. A Israel te deu a Bíblia. Every writer of the New Testament Todos os autores do Novo Testamento was a Jew. são judeus. Some people argue about Luke. Algumas pessoas discutem acerca de Lucas. I believe Luke was Jewish. Eu creio que Lucas But era I'm not going judeu. to tell you why now. Mas eu não vou te falar porque não vem ao caso. But God gave you the New Testament through the Jewish people. Deus te deu o Novo Testamento pelo povo judeu. You are not sacrificing to pagan gods today Você não está sacrificando aos deuses because pagãos hoje, the Jewish apostles took the gospel to the nations. porque os apóstolos judeus levaram o evangelho para as nações. And Israel needs you. Israel precisa de I'm not saying vocês. this to beat you. Eu não estou falando isso para ficar batendo em vocês, não. I'm asking for grace, O for que eu mercy. estou pedindo é graça e misericórdia. You remember Anna and Simeon in the temple? Lembra de Simeão e Ana no templo? They're praying day and night. Orando dia e noite? For what? Por quê? For the Messiah to come. Para que o Messias viesse. Because of their prayers, you have Jesus. Por causa da oração deles, vocês têm Jesus. But in the end time, God wants to use the church Mas no fim dos tempos, Deus quer usar a igreja to be a womb of intercession, para ser um útero de to intercessão, birth revival in Israel. para dar nascimento ao avivamento em Israel. It's not going to happen without your prayers. Não vai acontecer sem vocês orarem. That's why I came to Brazil. É por isso que eu vim ao Brasil. I want to be with my wife tonight. Eu queria tanto estar I com a minha want to be in esposa hoje. Ashkelon. Eu queria estar na minha cidade em Even Ashkelon. if there's a few rockets. Nem se há alguns foguetes passando por But cima. I'm here Eu tô aqui because my people need prayer. porque o meu povo precisa de oração. Okay, Ok. that's the introduction. Essa foi a introdução. A few years ago, Alguns anos atrás, I wrote a book. eu escrevi um livro It's called Birth Pains. chamado Dores de Parto. And I wrote this book because of something that happened to me Eu escrevi esse livro por causa de algo que aconteceu comigo when the pandemic hit. quando a pandemia começou a acontecer. My wife and I were on vacation in Israel Eu e a minha esposa estávamos de férias em in late Israel February.
no final de fevereiro. And we're watching the news and they're talking about this virus. A gente estava assistindo as notícias e eles estavam falando desse tal vírus. And there were only 2 cases in Israel at the time. Só existiam 2 casos em Israel naquela época. And so we didn't really know what this was. A gente nem sabia o que era, do que se tratava. Coronavirus. Coronavírus. And we're watching the news in Hebrew. A gente está assistindo as notícias em hebraico. And suddenly we realized De repente percebemos. we're all going to die. Todos nós vamos morrer. You remember that moment? Lembra daquele momento, When gente? you thought, what's going to happen? Quando você começou a falar, o que vai acontecer? Maybe half of us will die. Talvez metade da gente But we morre. don't know. Não sabemos. I'm doing the math. Eu estava fazendo conta. If this guy gets it, Se esse and cara he gives pegar it to 5 people, e ele dá para 5 and he gives pessoas, it to 25, aí passa para 25 e brrr, we're all dead. aí morremos todo mundo. Of course I believe in God. É claro que eu creio em Deus, But I was scared. mas eu estava com medo. The next morning I took my wife's hand, my wife's No hand, dia seguinte, na manhã seguinte, eu peguei a mão da minha esposa and we broke the spirit of panic. e a gente quebrou aquele espírito de pânico. There's no panic in the presence of God. Não há pânico na presença de Deus. But about a week later, Mas mais ou menos uma semana Early depois, no começo de I was março, sitting on my couch. eu estava sentado no meu And I sofá. asked the Lord if there was anything He wanted to say to me about this virus. E eu perguntei ao Senhor, o Senhor teria algo a dizer para mim acerca desse vírus? I'm not even sure why I asked that question. Eu nem sei por que eu fiz essa pergunta. I'm not a prophet. Eu não sou profeta. I never asked Him questions like that Eu before. nunca faço esse tipo de pergunta a Deus But He assim. answered me. Mas ele me And I respondeu. felt Him say, be ready. E eu senti ele me respondendo, esteja pronto. And those 2 words, be ready, Essas 2 palavras, esteja preparado. they're in the New Testament regarding the end times. Elas estão no Novo Testamento acerca do final dos tempos. Regarding the coming of the Lord. Acerca do retorno do Senhor, And da us vinda. meeting Him in the air. E nós encontrando ele nos ares. So I opened my Bible to Matthew 24, Abri a minha Bíblia em Mateus 24, where Jesus teaches on the end times. aonde Jesus ensina de fato sobre o final dos And tempos. I began to read it. E eu comecei a ler. And He said there's going to be wars and rumors of wars. E ele disse, haverá guerras e rumores de guerras. There's going to be earthquakes. Haverá terremotos. Maybe we can expand that to crazy weather. Talvez podemos até falar sobre condições climáticas There's- malucas. There's going to be pandemics. Haverá pandemias. There's going to be famine. Haverá fome. And I wrote down, E aí eu escrevi, I said, if God is speaking to me, se Deus estiver falando comigo, then over the next few years, we're going to see a lot of crazy stuff on planet Earth. então nos próximos anos a gente vai ver muita coisa louca no planeta Terra. Weather, Questão de climática, politics, política, uprising, muitas revoltas, sickness, doenças and friends, e amigos. wars. Ó, guerras. If you look at these, you're young, Vocês são bem jovens, but let me just tell you, mas deixa eu te contar um negócio. the past 4 years since coronavirus, Os últimos 4 anos desde o coronavírus, the world is different. o mundo é Things diferente. have sped up. As coisas aceleraram. I mean, if you even look at our elections in Se America você olhar para as nossas eleições nos Estados Unidos, in 2020, em 2020, there's never been a time where somebody lost an election nunca houve uma época onde alguém perdeu uma and eleição said, no, I don't believe it. e falou, não creio nisso. And millions of Christians Milhões de cristãos believed him acreditaram no and homem began to pray for the election to be overturned. e começaram a orar para ser revertida aquela I would meet eleição. believers Eu conheci alguns crentes and they were 100% sure que eles estavam 100% that certos the American election would be overturned. de que a eleição americana iria ser Every revertida. night they're praying, they're fasting. Toda noite estão orando, estão jejuando. And I'm saying, no, Eu falei, não, it's not going to happen. não vai acontecer, gente. And I know you had your situation in E eu Brazil. sei que vocês tiveram a sua situação no These Brasil. things are not normal for democracy. Essas coisas não são normais para a democracia. We have seen uprisings, Nós temos visto Marches, rebeliões e marchas, anarchy, anarquia, war in Ukraine, Russia, guerra na Ucrânia, na Rússia. just so many crazy things. Tantas coisas doidas, Weather. coisas de You clima. have the floods in the south. Nós temos as enchentes no There have sul, been earthquakes in Japan, Turkey, Morocco. terremotos no Japão, na Turquia, no Marrocos. Been different. Tem sido diferente. And
Then we had October 7th. E aí chegou 7 de outubro. And I assume most of you know what happened on October 7th. E eu dou como entendido que a maioria de vocês entendem o que aconteceu dia 7 de In outubro. my country, we were invaded by a terrorist organization, No meu país, nós fomos invadidos por uma organização terrorista, Hamas. Hamas. And it started with thousands of rockets in E the morning. começou com milhares de foguetes pela manhã. I was not in the country, but in my city, Eu não estava no meu país, mas hundreds of rockets. na minha cidade, Everybody was locked up in their safe room. centenas de foguetes passando, todo mundo trancado And nas it salas was de proteção. Terrifying. Era aterrorizante. There were terrorists that then came through the border. Houveram terroristas que atravessaram a And- fronteira. And I just want to let you know I'm going to say some very difficult things right E eu now. quero que você saiba que eu vou dizer algumas coisas bem difíceis agora. So if I just want to warn you. Eu só quero te deixar avisado. But people were killed. Pessoas foram There was a assassinadas. concert of young people. Havia um evento, um festival de jovens. The terrorists did not even know they would be there. Os terroristas nem sabiam que eles estariam lá. And they killed 364. E mataram 364 They took pessoas. 40 others hostage back to Gaza. Pegaram 40 deles e levaram como reféns para They went into Gaza. other cities. Entraram em outras cidades. Not just women, but teenage girls were raped. Não só mulheres, mas jovens, moças foram estupradas. It was savagery. Aquilo foi uma coisa horrorosa. And our country was stunned. O nosso país estava assustado. Things are different. As coisas estão diferentes. Now, when I wrote this book, Quando eu escrevi esse livro, the second to the last chapter, o penúltimo capítulo, and I sei copy, ler essa cópia em português, but I wrote, mas eu escrevi. Israel will be the new abortion. Israel se tornará como o novo aborto. Now, what do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? I don't know about Brazil, but in America, where I grew up, Eu não sei acerca do Brasil, mas aonde eu cresci nos Estados the Unidos, most controversial issue that we have that divides the whole country, a questão mais controversa que nós temos, que divide o país todo, are you pro-life or pro-choice? é: você é pró-vida ou pró-escolha? To this day, it is the most divisive issue. Até hoje é a questão que mais traz separação. Well, now it's the second most divisive. Agora é a segunda questão mais Because I wrote 4 years separatista. ago, 4 anos atrás eu escrevi. I said the day is coming Eu falei, o dia está chegando when where you stand on the issue of the nation of Israel acerca do seu posicionamento sobre a nação de Israel will be as divisive as where you stand on abortion. se tornará tão divisível como a questão do aborto. Now, I'm going to be honest with you. Eu quero ser honesto com When I wrote vocês. those words, Quando eu escrevi essas palavras, I mean, I believed it because the Bible says all nations will turn against Israel. eu acreditei porque a Bíblia diz que todas as nações irão ser contra Israel. But I could not imagine anti-Semitism in America. Mas eu não consegui imaginar um antissemitismo nos Estados Unidos. Anti-Semitism is the hatred of Jewish people. Antissemitismo é o ódio contra o povo judeu. I grew up in America. Eu cresci nos Estados I Unidos. never one time experienced anti-Semitism. Nunca passei por antissemitismo. Now you look at Twitter, Mas agora você vai no Twitter, TikTok, vai no TikTok. it is perfectly fine to say the most horrible thing about the Jewish people. É perfeitamente normal você falar as coisas mais horríveis sobre o povo judeu. When October the 7th happened, Quando 7 de outubro aconteceu, when the terrorists came in and they murdered, quando os terroristas entraram e assassinaram, they killed parents in front of their children, mataram pais na frente dos seus filhos, like it was eating a sandwich, like it was nothing. como se fosse comer sanduíche. Não era nada, não era uma coisa They séria. filmed their own crimes. Eles filmaram os próprios They were wearing crimes. body cameras. Eles estavam usando câmeras de corpo. And the Israeli government took 45 minutes of that footage. O governo israelense pegou 45 minutos dessa filmagem. There were 3,000 terrorists in our country. Haviam 3.000 terroristas no About nosso half país. of them were killed. Metade deles foram mortos. And they took those cameras and they put 45 minutes of footage together. Pegaram essas câmeras e juntaram um filme de 45 minutos. Because we respect our people. Por nós respeitarmos o nosso We didn't povo, make that public. a gente não fez isso público. It's gruesome. É terrível. But some journalists were able to see it. Mas alguns jornalistas assistiram. And then they showed it to our parliament. E aí mostraram para o nosso parlamento.
And then about a week later, they said they were going to let faith-based journalists see it. E uma semana depois, eles falaram que jornalistas religiosos poderiam So assistir. even though I didn't want to, Embora eu não quisesse, I knew I had to be a witness. eu sabia que eu precisava testemunhar. So I went and I viewed it. Eu fui e assisti. Foi terrível. Now, I'm not going to tell you what I saw, Eu não vou te contar o que eu vi, but it was horrible. mas foi horrível. One terrorist picks up a telephone Um terrorista pega o telefone, and he calls his parents in Gaza. ele liga para os pais dele que moram em And he says, Gaza Mom, Dad, you won't believe it. e falam: mãe, pai, vocês não vão acreditar. I'm in Israel. Eu estou em Israel, I'm using the phone of a woman I just killed. eu estou usando o telefone de uma mulher que eu acabei de I matar. killed her and her husband. Eu matei ela e o marido. I killed 10 Jews with my bare hands. Eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. And he's so happy. E ele estava tão Like feliz, this is the greatest day of his life. como se esse fosse o maior dia da vida dele. And what does his mother say? E o que a mãe dele diz? I wish I was there with you. Queria tanto estar aí com você. We're dealing with. É isso que a gente está lidando. I thought the day after, Eu pensei no dia seguinte, on October 8th, outubro, 8 de outubro. I said, now the world is going to understand Eu falei, agora sim o mundo vai entender what we live with in Israel. o que a gente tem que viver frequentemente em I mean, Israel. the fact that I could say to your pastor O fato de eu poder dizer para o seu pastor that there were no terrorists in our city, que não havia nenhum terrorista na nossa cidade, just rockets. somente foguetes, And for me, that was just a normal thing to say. para mim era uma coisa bem normal para contar para And he ele. says, just rockets? E ele falou, só foguetes? And I realized it's not normal. E eu percebi, isso aqui não é normal. You know, but if I'm honest, Mas se eu for honesto, I'm suffering. eu estou em sofrimento. My whole country lives with PTSD all the O time. meu país todo está com trauma com síndrome pós-trauma. We hear a motorcycle go by, A gente escuta uma moto and we think passando, it's an air raid siren. a gente acha que é uma sirene falando que tem ataque. Deixa eu continuar. But I wrote that the day is going to come Eu escrevi, o dia chegará, where you stand on Israel acerca do seu posicionamento sobre Israel. will be more controversial Vai ser mais controverso than where you stand. do que aonde você está na questão do aborto. And thought again, 8th, October 9th. E eu pensei, 8 de outubro, Now 9 the de world will outubro. understand. Agora o mundo vai entender. They'll get us. Eles vão compreender a gente. But on the very day of October 7th, Mas no mesmo dia, 7 de they were outubro, already protesting on Harvard campus já havia protestos nos campos da Harvard for Hamas. em prol do Hamas. One professor said, Um professor disse, it was exhilarating aquilo foi muito animador, to see what Hamas did. poder ver o que o Hamas fez. Now, I'm not talking about a savage. Eu não estou falando I'm de talking about a PhD American professor. uma pessoa sem educação alguma, eu estou falando sobre um PhD, um professor nos Estados Unidos. Because there is an understanding in the world today Porque existe um entendimento no mundo hoje. that if you are perceived to be an oppressed people, Porque se você é percebido como ser um grupo que é then opresso, anything you do is okay. tudo que você faz pode. Murder, Assassinatos? Eu não vou mencionar outras coisas, não. the hate began to come. E o ódio começou a vir. Not for Israel, Não, você, No, pobre Israel, coitados. evil Israel. Não, foi, vocês são You malvados, deserve this. Israel. Vocês merecem isso. And it's only, E só tem piorado. but I have to. Mas eu preciso avançar. Now understand something. Eu quero que entenda algo. For Jewish people, this is not new. Para o povo judeu, isso não é algo novo. We've documented 53 attempted genocides against the Jewish people. Nós já documentamos 53 genocídios, atentados de genocídio Some of them contra you- o povo judeu. Some of them you know about. Alguns de vocês sabem. Remember the story of Moses? Lembra da história de Moisés? They were killing all the Jewish babies in Egypt. Eles estavam matando os bebês hebreus no Egito. Remember when Jesus was born? Lembrem-se quando Jesus nasceu. Herod killed all the baby boys in Bethlehem. Herodes matou todos os meninos, bebês em Maybe you Belém. know the story of E Esther. você conhece a história de Esther? They made it legal to kill every Jew in the Persian Empire. Eles legalizaram o matar de todos os judeus no Império Persa.
Now, to be clear, Deixa eu ser claro. every Jew that was alive at that time Todo judeu que estava vivo naquela época lived inside the Persian Empire. morava dentro do Império Persa. If they had gone forward with it, it would have been the end of the Jewish people. Se aquilo de fato tivesse acontecido, seria o fim do povo judeu. And we're still going through it today. E a gente ainda está passando por isso In, hoje. In Iran, the leadership of Iran, No Irã, a liderança do Irã, they call regularly for the destruction of Israel. regularmente eles proclamam, eles pedem pela destruição de Israel. In April, they sent 300 missiles at us. Em abril, eles nos enviaram 300 foguetes, mísseis contra nós. It was the largest drone attack in history. Foi o maior ataque de drones na história. By the grace of God, Pela graça de Deus, we were able to prevent 99% from coming into Israel. nós conseguimos prevenir 99% de chegarem até I mean, it Israel. was genuinely a miracle. Era genuinamente um milagre. They sent over 100 ballistic missiles. Eles enviaram mais de 100 mísseis balísticos. Let me tell you how big these missiles are. Deixa eu te dizer o quão grandes são esses If I start mísseis. walking Se eu começar a andar and I get to about right here, e eu chego mais ou menos aqui, that's how big they are. eles são desse tamanho They're that round. e com essa And espessura they're full of redonda. explosives. E eles são cheios de And not explosivos. one Israeli died. Nenhum israelense morreu. They sent them all over Jerusalem. Eles enviaram acima de Jerusalém, No one em Jerusalém. Ninguém morreu. I sat on my balcony. Eu estava na minha varanda My wife sentado. comes in at midnight. A minha esposa, era meia-noite. I'm asleep. Eu estou dormindo. She says, you have to wake up. Ela falou, acorda. They just said on the news that Iran has sent drone missiles. Eles acabaram de anunciar nos noticiários que o Irã enviaram os drones, mísseis. I get up, I go upstairs. E aí eu me levanto e eu subo. And at 1:30, an hour and a half later, E aí depois, 1h30 da manhã, 1h30 my depois, phone begins to go crazy. o meu celular começa a ter muitas mensagens. Because we know when missiles are coming in. Quando os mísseis estão se aproximando, I don't eu não sei onde que está meu celular. find it later. Depois a gente acha. My phone. Beautiful Levanta phone. aí, levanta esse celular. Aí. Brincadeira, gente. Good to laugh a little bit. Mas é muito bom dar umas risadas de Because vez em it's quando. very intense message. Porque essa mensagem é muito intensa. But my phone is telling me rockets are O meu celular começa a me avisar. more than I've Estão, ever seen in like 5 minutes. foguetes estão chegando. Eu nunca vi tanta Over mensagem 100. em 5 minutos. I go out Mais to de my 100. balcony. Eu vou para minha varanda. You say, Ron, why didn't you go hide? Aí você pergunta, Ron, por que você não foi se Because I esconder? was live on Facebook. Porque eu estava no Facebook ao vivo Social media mostrando is para as very pessoas. A mídia social é muito importante. If a rocket was coming to my city, Mas se um foguete estava vindo na minha cidade, there would have been an alarm in the city. aí sim nós teríamos as sirenes da And I'm cidade. looking up in the sky. Mas eu estou olhando para o And I céu see fire in the e sky. eu estou vendo fogos no It céu. was different than the Hamas missiles. Foi diferente dos mísseis do Hamas. And what I did not know is that these were the ballistic missiles. O que eu não sabia era que esses eram os mísseis balísticos. And we intercepted them in space. Nós conseguimos interceptá-los no And they're espaço. falling to the ground. E eles estão caindo despedaçados no chão. It's crazy. É doido demais. Welcome to. Bem-vindos ao meu mundo. I have to be honest. E eu preciso ser honesto. Just a few weeks later, Algumas semanas depois, the president of Iran, o presidente do Irã, who hates Israel, que odeia who Israel, calls for our destruction, que fica chamando e pedindo a nossa who has destruição, killed tens of thousands of his own people, Iranians, que matou dezenas de milhares do seu próprio povo, os iranianos, and his foreign minister e o ministro da Relação Exterior mysteriously die in a helicopter crash. misteriosamente morreram num acidente de helicóptero. And they know it wasn't us. E eles sabem, não foi a gente They que said fez it isso. wasn't Israel. Eles disseram que não foi Israel. Was it? Quem foi então? I see the hand of God. Eu vejo a mão de Deus. Now listen, I want to say something. Agora eu quero dizer algo bem It's rapidamente. very important. You might think, Ron, do you hate Arabs? Você pode perguntar, Ron, você odeia os Do árabes? you hate Palestinians? Você odeia os palestinos? Absolutely not. De jeito nenhum. They are made in the image of God. Eles são feitos à imagem de Deus. Palestinians
Africans, palestinos, Russians, africanos, russos, people from all over the world. Every human is made in God's image. pessoas de todo o mundo, todo ser humano é feito à imagem de Deus. And we want to reach them with the gospel. Nós queremos alcançá-los com o evangelho. But I'm not talking about who I hate or don't hate. Eu não estou falando acerca de quem eu odeio ou não odeio. I'm talking about who hates me, Eu estou falando acerca de quem me odeia. who wants to kill me. Quem quer me matar. Understand something. Entenda algo. As the world accuses Israel of genocide, Enquanto o mundo acusa Israel do we genocídio, actually have the firepower to nós do de it. fato temos o poder bélico de We have fazermos nuclear isso. weapons, Nós temos armas nucleares, but we don't do it. mas não fazemos. Listen, war is messy. Ó, a guerra tem muita complicação, You ela é don't want to bagunçada. be in war. Você não quer entrar em guerra. I can go to bed at night and hear the bombs. Eu posso ir para minha cama à All noite e night escutar bombas a noite toda. It's not fun. Não é divertido. But understand something. Mas entenda algo. If they had the opportunity to commit genocide, Se eles tivessem a oportunidade de cometer esse genocídio, Hamas, Hezbollah, Hamas, Hezbollah, Irã, if they had the opportunity to press a button se eles tivessem a oportunidade de apertar um and botão destroy Israel, e destruírem Israel, they would do it. fariam. That's what we live with. É assim que a gente vive. Okay, let me see what Okay. time it is. Olhar o momento, a hora. Eu continuo perdendo os meus óculos, estão por aí. They're pro- Eles estão. Yeah, I knew it. Achei. Talk about Romans for a minute. Vamos falar sobre os romanos por um Because momento. Paul had a problem in the Roman church. Paulo tinha um problema na igreja romana. Paul had a rule. Paulo, ele tinha uma regra. He never wrote letters to churches where he was not the father. Ele nunca escrevia cartas para as igrejas da qual ele não era pai espiritual. How many churches do you guys have? Quantas igrejas vocês têm? 2. 2. Now, wouldn't it be strange Não seria esquisito if you started going to other churches on Sunday? se você começar a ir pelas outras igrejas I'm no here to domingo preach. e falar, ó, tô aqui para pregar. You might say, what do you do? No, this O is my church. pastor falou, "Ô, peraí, que essa igreja é nossa aqui." Paul respected those boundaries. Paulo, ele respeitava essas questões de limite. You know, there's no book to Cyprus. Não existiu livro algum para Chipre, por He exemplo. was in Cyprus, Ele estava em Chipre, but Barnabas was the lead apostle. mas Barnabé foi o apóstolo And then líder. they had a disagreement, Acts 15. Tiveram um grande desacordo em Paul 15 only writes to churches that he planted or his disciples planted. em Atos 15. Então, Paulo só escrevia para as igrejas que ele plantou ou discípulos dele plantaram. But he breaks his rule and he writes to the Romans. Mas aí ele faz uma exceção para a regra Why deles e does he escreve aos romanos. Why does he write to them? Por quê? Because something is happening in Rome. Algo está ocorrendo em Roma. And if you read the book of Romans, you can see it. Se você ler o livro de Romanos, você vai ver. In Romans, he writes a lot about the Jewish people. Em Romanos, ele escreve muito sobre o povo And he judeu. keeps telling them, God has not rejected the Jews. E ele continua dizendo, Deus não rejeitou os judeus. Don't judge Israel. Não julgue Israel. Read Romans 11. Leia Romanos 11. Students, Alunos, that's your homework. essa é a tarefa de vocês Read hoje. Romans 11 verse by verse. Leiam Romanos 11, verso após verso. Because this is where Paul lays out his theology on Israel. Porque é aí que Paulo coloca a teologia dele acerca de Israel. But why does he write it to Rome? Por que ele escreve isso a Roma? Why not Ephesus? Não para Éfeso? Why not Philippi? Não para Filipo? Because something's happening in Rome. Algo está ocorrendo em Roma. In the year 49, No ano de 49, the emperor was Claudius. o imperador era Cláudio. And he exiled all the Jewish E people. ele fez um grande exílio ao povo judeu. Jewish believers like me and Jewish non-believers. Judeus crentes como eu sou e os que não são We know crentes. this from Acts chapter 18. Nós conhecemos essa história de Atos 18. Priscilla and Aquila were in Corinth because they were kicked out of Rome. Priscila e Aquila estavam em Corinto porque foram expulsos de Roma. We also know it from Roman historians. Sabemos também de historiadores romanos. And it was about 5 years later, Passaram 5 anos, Nero becomes the emperor, Nero se torna o imperador and he lets the Jewish people back in. e ele permite o retorno do povo judeu para So during Roma. these 5 years, Durante esses 5 anos, do you know what the Romans did not have? você sabe o que os romanos não tinham? Anybody? Alguém? What did the Romans have? Or let me say it this way. Deixa eu dizer What did dessa the Jewish forma. people take with them? O que o povo judeu levou embora com eles? The Bible. A Bíblia.
You understand there was no New Testament. Vocês entendem que não existia Novo Testamento ainda. Romans had not been written. Romanos não tinha sido escrito. And whatever books had been written were not part of the Bible yet. E quando os livros não foram escritos, eles não eram parte da There Bíblia. was the Tanakh. Havia a Tanakh, That's the Hebrew Bible. que é a Bíblia hebraica. And who had the Hebrew Bible? Quem tinha essas Bíblias hebraicas? Jews didn't have books. Os judeus não tinham livros. They had scrolls. Eles tinham rolos. And I'm going to say something that's going to shock E you. eu vou te falar uma coisa que te choca. They Que did chocará. not even have the Bible on their phones. Eles nem tinham a Bíblia deles nos celulares. Yeah, it's true. É verdade, gente. How did they survive? Como que eles sobreviveram? By the way, that should make you appreciate your Bible. Falando nisso, isso deveria fazer você valorizar a They sua wanted Bíblia. to read it and they couldn't. Porque eles queriam ler, mas We não can podiam. read it and we don't. Nós podemos e não lemos. Ai. So the Jews take the scrolls. Então os judeus levam os rolos. And somehow the Gentiles in Rome, E de alguma maneira os gentios que estavam em Roma, they developed a theology that God was judging the Jews. eles desenvolveram uma teologia que Deus estava julgando os judeus. And when they came back, they were treated poorly by the Gentile believers. Quando eles voltaram, eles foram muito maltratados pelos gentios crentes. So if you look at Romans 9, 1 through 5, Se você ver em Romanos 9, 1 a 5, Paul writes 5 devastating verses. Paulo escreve 5 versículos devastadores. He says, I could wish myself cursed and cut off from the Messiah. Ele falou, eu gostaria até de me desejar amaldiçoado e removido do Messias. For the sake of my own people, the people of Israel. Por causa do meu próprio povo, o povo de Israel. He was so burdened that they would know the Messiah. A carga dele era tão pesada deles não conhecerem o And he's Messias. telling the Romans, E ele está falando aos romanos, don't judge them, reach them. não julgue eles, alcance-os. And then in Romans 11, E aí em Romanos he 11, says, has God rejected Israel? ele faz a pergunta, Deus então rejeitou He Israel? says, no, may it never be. E ele falou, não, que jamais seja assim. He says, salvation has come to you Ele diz, a salvação veio a vocês to provoke Israel to jealousy, para provocar Israel aos to ciúmes, draw the Jewish people back to Jesus. para trazer o povo judeu de volta para Jesus. And he compares the people of God to an olive tree. E ele compara o povo de Israel o povo de Deus como uma oliveira. And he says some of the branches were broken off. Ele falou, alguns desses galhos eles Not foram all. quebrados, não He says, todos. Paul says, I'm Jewish. Paulo disse, eu sou judeu, I'm a son of Abraham. eu sou filho de From the Abraão, tribe of Benjamin. eu sou da tribo de Benjamim. The apostles were Jewish. Os apóstolos foram judeus, eram Many judeus. Jewish people received Jesus. Muitas pessoas judias receberam Jesus. He says, but you have been grafted in Mas ele disse, vocês foram enxertados against nature. contra a natureza. God has grafted you into his household. Deus os enxertou à casa dele. He says, don't be arrogant against the Jews, E ele disse, não sejam arrogantes but contra os judeus, be afraid. mas tenham medo, He tenham said, temor. if God did not spare them, Se Deus não os poupou, he can break you off as well. ele pode romper e tirar vocês também. Look, I want to read just one verse Eu quero ler um versículo. in verse 25 of Romans. Romanos 11, versículo 25. He says, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters. Ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Let's break it up. Vamos então desempacotar. There's a mystery, Existe um mistério. and Paul is concerned Paulo tem uma that the preocupação Romans will not understand the mystery. que os romanos não vão compreender esse mistério. Why? Por quê? So that you may not become conceited, arrogant, proud. Para que vocês não se tornem orgulhosos, arrogantes. In other words, not understanding this mystery Ou seja, não entender esse mistério could lead to pride. pode levar você ao orgulho. And pride leads to judgment. E o orgulho te leva ao And julgamento. Paul loves them. Paulo os ama. He wants them to get this mystery. Ele quer que eles entendam esse And mistério. Paul uses this word mystery just a few times. Paulo usou essa palavra mistério só algumas vezes. And he only uses it when there's something that is very difficult to understand. E ele só usa isso quando existe algo muito difícil de ser compreendido. Here is the mystery. Aqui está o mistério. Israel has experienced a hardening in part Israel, então, experimentou um endurecimento em until the parte, full number of Gentiles come into the kingdom. até que a plenitude dos números dos gentios entrasse no reino. In other words, the mystery is this. Em outras palavras,
palavras, aqui está o mistério. Jewish people have been blinded. Povo judeu está cego. Not everyone. Não todo mundo. I'm Jewish. Eu sou judeu. My wife is Jewish. Minha esposa é But judia. we're a remnant. Mas nós somos parte do But he says remanescente. once the gospel goes to the nations. Ele disse que quando o evangelho ir para as nações, See, one theologian said it this way. um teólogo disse assim: If there was complete revival in Israel in the first century, se existisse um avivamento and completo em Israel no all the primeiro Jewish people século, received Jesus, e todo o povo judeu fosse it would receber Jesus, have triggered the second coming. aquilo teria trago então a segunda vinda. Because when all Israel gets saved, Porque quando Israel todo ser salvo, Jesus comes back. Jesus volta. But because of God's mercy for you, Mas por causa da misericórdia de Deus por he vocês, blinded his own people ele então cegou o próprio povo to give time for the gospel to go to all the nations. para que houvesse tempo para o evangelho ir para todas as But if nações. you look at verse 26, Mas se você ler no versículo it says, 26, but then, ele falou, aí Kol então, Yisrael yivasha. Hebrew, então no hebraico se diz isso, all Israel will be saved. todo Israel será salvo. Do you see that there's a plan? Vocês entendem que existe um plano And aqui? Paul needs the Romans to understand this. Paulo precisa que os romanos compreendam. And it's interesting E é interessante, because Rome becomes the center of Christianity. porque Roma se torna o centro do cristianismo. You know, the Vatican is not in America. O Vaticano não é nos Estados Unidos, It's in Rome. é em Roma. Rome becomes the center. Roma se torna o centro. And what is really tragic E o que é mais trágico is that the church fathers missed Romans 11. é de que os pais da igreja, eles não and- perceberam Romanos 11. If I had more time, I could give lots of quotes Se eu tivesse mais tempo, eu te daria muitas e muitas citações. from the church fathers that were just horribly anti-Semitic. Dos pais da igreja que eram horrorosamente antissemitas. I'll just give you a few. Eu vou te dar só alguns. Origen of Alexandria. Origem de Alexandre. He said that the Jewish people have committed the most abominable of crimes Ele disse, o povo judeu já cometeu os mais abomináveis crimes, in forming a conspiracy against the Savior of the human race. formando uma conspiração contra o Salvador da raça humana. In other words, he blamed every Jewish person Ou seja, ele culpou todos os judeus for the death of Jesus. pela morte de Jesus. Now let me make a few points. Então, deixa eu fazer alguns pontos. Most Jewish people in the first century A maior parte dos judeus no primeiro who século knew about Jesus loved Jesus. que sabiam acerca de Jesus amavam Jesus. Read your Bibles. Leia suas Bíblias. Who were the 5,000? Quem eram os 5.000? Who were the 4,000 that Quem he eram fed? os 4.000? These were all Jews. Todos judeus. Wherever he went, large crowds came to listen. Por onde ele foi, grandes multidões They iam were all escutá-lo. Jews. Eles eram judeus. It was a small group of jealous leaders Era um grupo pequeno that stirred de up pessoas genocidas a crowd against him, que agitaram uma multidão contra ele. and then the Romans killed him. E aí os romanos o mataram. But they wanted to blame every Jew. Mas eles querem culpar todos os There's a fellow judeus. by the name of Justin Martyr. Existe um cara chamado He said that- Justino Marte. He said the reason God gave the covenant of circumcision to the Jews Ele falou a razão pela qual Deus deu a aliança da circuncisão para os judeus and the Sabbath e o sabático, o was so sábado, that it would be easy for the persecutors to identify them era para facilitar o trabalho dos perseguidores, para When- identificá-los, when God wanted to punish the Jews. quando Deus quisesse castigar Now os you read judeus. Genesis chapter 17 Leia Gênesis 17 and you see if you can find that in the covenant of e circumcision. veja se você encontra qualquer coisa desse tipo naquela aliança de circuncisão. There was a guy named John Chrysostom. Houve um outro homem chamado They João called him the golden Crisóstomo. mouth. Ele era conhecido como a boca dourada He de was ouro. such a great preacher. Ele era um grande pregador. But he was very upset because people in his congregation were celebrating the Jewish feast. Mas ele estava muito irritado porque pessoas da congregação dele estavam celebrando as festas So he judaicas. preached a series of sermons. Então ele pregou uma série de mensagens de The sermões. title was Against the Jews. E o título era Contra os Judeus. He created a term called deicide, E ele definiu um termo chamado diacede, like suicide or como homicide, diacídio, como suicídio ou homicídio. but the killing of God. Mas era questão de And matar every a Jew Deus. was guilty. Todos os judeus eram He said, I culpados. hate the synagogue Ele falou, eu odeio as sinagogas, and I hate the Jews. eu odeio os judeus. Let's go
1,000 years later. Vamos passar 1000 anos para frente. You get into the Middle Ages, the Você- late Middle Ages. Começa na Idade Média, naquela era no final dela. Whole Jewish communities were killed Na Era Média, muitos grupos de judeus eram by matados por people who completo. claimed to be Christians. Pessoas que diziam ser cristãs In the Crusades, nas cruzadas, that is when the Catholic Church marched on Jerusalem. era quando a Igreja Católica fez uma They marcha were em fighting the Jerusalém. Muslims. Eles estavam brigando contra os And muçulmanos. 900 Jews took refuge in a synagogue. 900 judeus pegaram esconderijo numa They sinagoga. hoped that the Crusaders would have mercy. Eles esperavam que aqueles da cruzada iriam ter I mean, misericórdia. They were Christians. Eles eram cristãos, I afinal. mean, they had crosses on their shields. Existia cruz nos seus Instead, they escudos, lit it on fire. mas diz que eles colocaram eles em And they chamas. burned everyone alive Mataram todos vivos, as they marched around singing, enquanto eles marchavam cantando. Christ, we adore thee. Cristo, te adoramos. A couple hundred years later, Mas aí, 200 anos depois, there were Jewish people, an entire Jewish community in Berlin. haviam grandes populações em Berlim de judeus. They were burned alive by Eles- supposed Christians. Foram matados por cristãos. What was their crime? Qual que foi o crime deles, gente? Killing community. De roubar a hóstia. Because you know, Acha. in Catholicism, Porque no catolicismo, they believe that the communion bread eles acreditam que o pão daquela Santa Ceia becomes the actual body of se Jesus. torna, de fato, o corpo de Jesus. And the Jews of Berlin were accused of stealing the wafers, the bread, Os judeus de Berlim, eles eram acusados de roubar essa hóstia, and torturing it. este pão, e torturarem ele. And it's ridiculous. Gente, é ridículo. But they killed an entire community. Mas eles mataram uma comunidade And this toda. happened regularly. E isso aconteceu The regularmente. Jews were blamed for the plague. Os judeus foram acusados de uma praga. Hundreds, thousands of Jews were killed. Centenas, milhares de They judeus said foram mortos. the Jews brought the bubonic plague. Eles disseram, os judeus trouxeram a praga bubônica. And then there was Martin Luther. Aí, Martinho Do we know who Lutero. Martin Luther was? Todos sabemos quem era The Martinho father Lutero, of the Reformation. o pai da reforma da igreja. And God used him mightily when he was young. Deus o usou de maneira poderosa quando ele era jovem. But when he got old, he turned on the Jews. Mas quando ele envelheceu, ele ficou contra os judeus. And he wrote a book called The Jews and Their Lies. E ele escreveu um livro chamado Os Judeus com as Suas Mentiras. He called for rabbis to be forbidden to teach Ele disse, os rabinos precisam ser proibidos de under the ensinar. threat of death. E eles precisam estar sob ameaça de He morte. said we must drive their rascally bones out of our system. Ele disse, a gente precisa pegar esses ossos nojentos do He nosso sistema e called tirá-los. the entire Jewish race Ele chamou a raça judaica an completamente insufferable, devilish burden. que de uma carga endemoniada, So suja. when Hitler wanted to kill all the Jews of Europe, Quando Hitler quis matar todos os judeus na Europa, he quoted the theology of Martin Luther. ele citava a teologia de Martinho Lutero. He said, I'm the Lord's man. Ele falou, eu sou o homem de Deus aqui. I'm just finishing what the church started. Eu vou terminar o que a igreja começou. Adolf Hitler. E Adolf Hitler falou isso. Now listen, Agora escutem. this is not new. People hating us. Isso aqui não é novidade, as What was- pessoas nos odiarem. What was different for the past 40, 50 years O que foi diferente nos últimos 40, 50 anos was that not so many people hated us. é que nem tanta gente nos odeia assim, mas voltou. Now, I want to share two scriptures and we're going to stop. Eu quero compartilhar 2 versículos e iremos terminar. In the book of Esther, No livro de Esther. you know the story. Você conhece a história. Haman goes to the prime minister, to the king, Amã vai para o rei and he says, these horrible Jews, we have to stop them. e ele disse, esses judeus horrorosos, They're nós rebellious. precisamos tirá-los daqui, eles são rebeldes. King says, all right, let's do it. Aí- Here's my ring. O rei falou, vamos fazer isso, aqui está o meu selo, o meu anel. And this is what they sent to people all over Persia. E foi isso que eles enviaram para o povo de toda a Pérsia. Verse 13 of chapter 3. Versículo 13 do capítulo Dispatches 3 were de sent. Esther. Dispatches were sent by couriers to all the king's provinces with the order Então foram despachados grandes caravanas pelas províncias do rei com a ordem to destroy,
kill and annihilate all the Jews. para destruir, matar e aniquilar todos os judeus. Young and old, women and children, Jovens e velhos, mulheres e crianças, on one single. em um dia só. Imagine that. Vocês conseguem Can you imaginar tal imagine if coisa? you get that in the mail? Se você receber isso no seu correio, I gotta kill my Jewish neighbors? eu tenho que matar os meus vizinhos judeus que tem Now, por aí? thank God for Esther. Graças a Deus por Esther. You know, Mordecai challenges her, Mardoqueu, ele a desafia. and she goes to the king. E ela vai ao rei, She risks her life, ela arrisca a sua vida and she pleads on behalf of the Jewish people. e ela faz um pedido por parte do seu povo The judeu. king realizes he's been tricked, O rei, ele percebe que ele foi enganado, ele foi trapaceado. and he spares the Jews. E aí ele poupa o povo judeu. Esther is the church. Esther é a igreja. God is calling the church to be Esther, Deus está chamando a igreja para ser Esther, to speak up for the Jewish people. para falar pelo povo judeu a favor deles. You can receive that Você pode receber isso or not receive it, ou não receber isso. but I submit it to you. Mas eu entrego isso a vocês. Remember, Lembrem-se, Israel gave you Jesus. Israel te deu Now Jesus. Israel needs you. Agora Israel precisa de One more vocês. verse. Mais um versículo. In Matthew 25, Em Mateus 25, Jesus teaches, he gives a prophecy. Jesus dá uma profecia. People call it the parable Pessoas chamam de parábola, of the sheep and the goats. parábola dos But bodes it's e not das a parable. ovelhas, mas não é. It's a prophecy. É profecia. He says, when the Son of Man comes in all of his glory and his holy angels with him, Ele disse que quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória com todos os seus anjos, and he sits in heavenly e glory, ele sentar-se na glória celestial, he will call the nations ele chamará as nações, and separate them as sheep and goats. separará elas entre cordeiros e bodes. Where does this happen? Aonde que isso acontece? Brazil? No Brasil? Heaven? Nos céus? Como que eu sei? Zechariah 14. Zacarias 14. Jesus comes back to Jerusalem. Jesus retorna a Jerusalém. Remember Acts 1? Lembra de Atos 1? Jesus floats away, Jesus estava and saindo, the angel says, just as he left, he will ele come back. partiu, né, fez a ascensão aos céus, e aí o anjo falou da mesma forma que Where ele foi, did he ele leave voltará. from? Da onde ele foi, gente? The Mount of Olives in Jerusalem. Do Monte das Oliveiras em Jerusalém. Zechariah 14 Zacarias 14 says, when the nations attack Israel, diz que quando as nações atacarem they will Israel, cry out to God, elas irão clamar a Deus, and his feet, Yahweh's feet, e os pés de Yahvé will touch the Mount of irão Olives. tocar o Monte das Oliveiras. So here's Jesus. Então aqui está Jesus. The nations have just attacked Israel. As nações acabaram de atacar He has Israel. come back. Ele voltou. Revelation 19, on a white horse. Apocalipse 19, sobre um cavalo branco. And he judges the nations. E ele julga as nações. And then the survivors he calls to Jerusalem. E os sobreviventes ele chama a Jerusalém. That's your other homework, students. Essa é a outra tarefa, tá, Zechariah gente? 14. Zacarias 14. Because verse 16 says this, Versículo 16 diz o seguinte: that he will call the survivors from all the nations Ele chamará todos os sobreviventes das to come to nações Jerusalem para virem a Jerusalém and celebrate the Feast of e Tabernacles. celebrarem a festa dos I tabernáculos. believe that is the sheep and the goats. Eu creio que é isso que estamos falando de cordeiros e bodes. He's in Jerusalem. Ele em Jerusalém, He's in his glory. na sua glória, Angels are with him. anjos com ele. Revelation 19, they came with him down. Apocalipse 19, eles vieram com And then ele he summons the nations. e ele chama as nações. And basically he asks one question. E ele faz uma pergunta: How did you treat the least of my brothers and sisters? como que você tratou os mais fracos e os mais baixos dos meus irmãos e irmãs? Now we think that's talking about the poor. A gente pensa que isso está falando dos pobres. We need to love the poor. É claro que precisamos amar Widows and orphans. os pobres, os órfãos, as But viúvas. that's not what he's talking about. Mas não se trata disso aqui. He's saying, how did you treat my brothers and sisters? Ele pergunta: como que vocês trataram os meus irmãos e as minhas irmãs? The Jewish. O povo judeu. You say, but wait a minute. Aí você pode perguntar: peraí, Jesus isn't Jewish anymore. Jesus não é mais judeu? What is he? O que ele é? In Revelation, he's called the Lion of Judah. Em Apocalipse, ele é chamado de Leão de Judá. Paul calls him years after the resurrection, Paulo chama, muitos anos depois da ressurreição, the seed of David. o assento de Davi.
he returns as a Jew. ele retornará como judeu. But you know who he's not returning for? Agora, mas sabe para quem ele não vai voltar? A bride that hates Jewish people. Uma noiva que odeia o povo judeu. Think about it. Para pensar. So listen, friend. Escutem-me, amigos. I know I'm preaching, Eu sei que eu estou pregando, but I'm really, mas de fato eu estou fazendo um pedido, um My apelo. people. O meu povo. I don't know which camera's on. Eu I'm não going to speak to sei this camera. qual que é a câmera, mas aqui, ó, vou falar nessa. My people need your prayers. Meu povo precisa das suas I'm orações. asking you, Eu estou te pedindo. Will you pray for revival in Israel? Você pode orar pelo avivamento em Israel? Will you pray for protection in Israel? Você pode orar pela proteção Will de you Israel? pray for God to open their eyes? Você pode orar para Deus abrir os olhos deles? I'm not asking you to become Jewish. Eu não estou te pedindo para você You se don't tornar need judeu. to wear a kippah and blow a shofar. Você não tem que tocar shofar e você não tem que usar kippah. To love Israel doesn't mean to dress like a Jew. Amar Israel não quer dizer se vestir como um judeu. That's not how you provoke them to jealousy. Não é assim que você provoca um judeu aos ciúmes. It's through love. É pelo amor. Genuine love. Amor genuíno. Online, Online, however you can get that love to them. aonde você conseguir enviar Let esse them amor know para that you're eles. standing with them. Que eles saibam que você está com eles. Let's pray. Vamos orar. Hallelujah. Hallelujah. I just want to ask you, Eu quero simplesmente te perguntar, in your heart, no seu coração, to make that commitment to God. você pode fazer esse compromisso com Deus? You know, during the Holocaust, Durante o Holocausto, have you heard of Corrie ten Boom? vocês já ouviram falar de Corrie ten Boom? Her family in Holland, Ela e a sua família na Holanda, they would hide Jewish people in their homes eles escondiam pessoas judias nos and seus protect lares, them from the Nazis. protegendo eles dos nazistas. But at the beginning of the war, Mas no começo daquela guerra, her father, o pai dela, Casper ten Boom, Casper ten Boom, they called all the Jews to come and get the yellow star. chamaram todos os judeus para colocarem uma estrela Jews amarela. had to self-identify as Jews. Judeus precisavam se auto-identificar como judeus. He's not Jewish. Ele não é judeu. You don't need to wear a kippah. Você não tem que usar You kippah. don't need a shofar. Você não precisa de shofar. But maybe one day, Mas talvez um dia, God will call you to stand with the Jewish Deus people vai te chamar para estar com o povo judeu. and take that yellow star. E você sim colocar uma Because estrela what he did amarela. Porque o que ele fez? Is he got in line with the Jews. Ele entrou na fila com os judeus. They said, "What are you doing?" E disseram, o que você está fazendo? I'm standing with you. Ele falou, eu estou No, com go vocês. home. Eles falaram, não, vai para casa. I will Vai para not casa. go home. Eu não quero ir para casa. The Nazis killed him. Os nazistas o mataram. But can you imagine the welcome he got into the presence of Você Jesus? começa a imaginar como que boas-vindas ele recebeu na presença de He Jesus. loved the least of Jesus' brothers Ele amou aqueles fracos, os in menores the dos irmãos de greatest way Jesus, possible. da maneira mais maravilhosa Because there is possível. no greater love Não existe amor maior than to lay down your life for your friends. do que entregar a sua vida pelos seus irmãos, Father, I pray amigos. for my friends today Deus, eu oro pelos meus amigos Jesus' aqui, name, em nome de Jesus, that when the time comes que quando o tempo chegar, and the time is here, e o tempo já está that they aqui, will stand with your brothers, eles vão estar com os seus irmãos, that your spiritual children, que os seus filhos who espirituais, you love so much, que você ama tanto, would stand with your physical children. eles vão poder estar Who em you love apoio so much. com os filhos naturais que o Senhor ama tanto. Amen. Amém e amém.